E aí, tudo bem? Sou o pastor Marlon e eu cumprimento você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Falaram que eu deveria tentar fazer uma entrada no começo do vídeo para ficar um pouco diferente e tal, mas acho que não deu muito certo não, né? Mas tá bom, vamos lá. Hoje é quarta-feira, é dia de oração e eu quero convidar você para refletir sobre a palavra. E hoje eu também tirei aquela musiquinha do fundo que também já estavam falando aí, você sempre coloca a mesma música e tal. Tá na hora de trocar um pouco a música do fundo, não sei o que, mais difícil essas edições. Vocês nem imaginam o quanto. Então hoje vai ser sem música, tá bom? Sei que a musiquinha ela dá um clima, né? Um negócio, mas a palavra do Senhor já basta. Então vamos lá, isso que importa pra gente. Eu quero hoje falar rapidinho com você. Cara, que dó do meu cabelo, hein? Carequinha. Mas eu tenho a barba ainda. Todo final de tarde, ou às vezes de manhã também. É esse o canto da minha casa aqui que eu venho para falar com Deus. É tipo uma lavanderia, uma varanda, sei lá. Não repara a bagunça ali no fundo. Eu encosto aqui, eu oro, eu falo com Deus, eu estudo a palavra. E rapaz, os pombos estão. Tá cheio de pombo aqui. E esses dias observando a palavra de Deus, cara, tem aquela passagem lá de Jesus andando sobre as águas que eu gosto bastante, sabe? Tá lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. E não sei se você lembra, mas retrata muita coisa legal. Cara, Jesus, ele estava com os discípulos, eu tô com a Bíblia aqui agora. Jesus, ele estava com os seus discípulos. A palavra diz que depois aí de ele cuidar de uma multidão, ele foi ali com seus discípulos e tal. Ele queria um canto para orar, os discípulos, e pediu para os discípulos irem na frente lá depois de se despedir das multidões. Ele queria ficar sozinho, ele queria orar. E mano, é muito legal porque os caras foram pensando que tipo de amigo é esse que fala: tá bom, eu já vou, vai na frente, eu já encontro vocês. Tá bom, a gente vai. Mas, peraí, vai de barco. E Jesus, ele não tava nem aí, né, cara? Não, vai lá, tal. E os caras foram, os discípulos foram. E Jesus, ele, a palavra diz no versículo 25 do capítulo 14 de Mateus que na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Tipo assim, chegando aí, mano. Os caras olharam, ficaram tudo em choque, tudo com medo, né? Quem é que isso é um fantasma? O que tá acontecendo e tal? E foi ali que, morrendo de medo e gritando, Jesus, né, disse no versículo 27, tem bom ânimo, sou eu. Não tem por que temer, tá com medo de quê? Eu sou um dos discípulos, eu ia falar, tá bom, Jesus, mas pra quê? Pra que vem assim? Eu imagino ele vindo sobre as águas, assim. Mas assim, o que mais me chama a atenção é quando Pedro, né, mano? Pedro, Pedro era demais, ele não pensava, né? Ele logo ia e falava, enfrentava, ele opinava. Isso é cômico para não ser trágico. É dali então que Pedro, né, mano, versículo 28, ele já chega e fala, né? Pô, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Se é você, Jesus, deixa eu ir na sua direção aí sobre as águas. Pra quê, cara? Pra quê? Tipo assim, ele podia de outra forma, né? Mudar o sentido do barco, esperar, não. Se é você, deixa eu ir até você andando sobre a água. Pedro, tinha que ser Pedro, cara. Mas é aí que tá a questão de tudo isso. Jesus olha e fala: vem. Você não quer vir? Então vem.
Cara, imagina aquilo, né? E a Bíblia diz que Pedro, descendo do barco, andando por sobre as águas, foi até Jesus. Meu, imagina essa cena, cara. Ele foi mesmo. Pedro era muito doido, cara. Pedro era louco. Aí o versículo 30 diz: tendo porém visto Pedro, né, a situação, o vento, ele começou a submergir. E a palavra diz que ele grita: Senhor, salve-me. A gente gosta muito de explorar esse texto de várias formas, mas acho que o que mais me chama a atenção é esse grito. Né? Aqui a gente observa a tradução, o grito de Pedro, ele foi de desespero. Foi um grito assim de, cara, de vida ou morte mesmo. Eu não sei se você já passou por alguma situação na sua vida assim, em que você teve que dar um berro, um grito pedindo socorro, ou sei lá, clamando por ajuda. Não sei se isso já aconteceu com você. E é interessante pensar que Pedro chegou nesse ponto, mesmo diante daquilo, ele viu que era Jesus, ele andou sobre as águas, mas o medo tomou conta dele e ele deu um grito de pavor, de pânico, tipo, me salva, Senhor. E esses dias eu fui pregar numa igreja e a minha namorada foi me buscar lá e a gente, cara, saindo lá da igreja, a gente foi cortando umas ruas, indo embora. E no caminho ela estava dirigindo e e a gente indo, dirigindo, ela conversando comigo, aconteceu um negócio. Ela estava indo e a gente estava batendo papo, então ela estava dirigindo aqui e conversando comigo. Ah, tá, não sei o que. Ah, é, não sei o que. Conversando comigo. E eu, no passageiro, estava olhando para frente enquanto ela dirigia. Mas ela tem esse hábito de estar dirigindo e olhar para o lado para conversar com a pessoa, né? Errado isso, gente, não faça isso. Foi quando, de repente, a gente indo, a gente estava numa rua preferencial, né? A preferência era nossa, ela estava indo, não estava rápido, e veio uma moto, muito rápido. E o pare na esquina era para aquela moto, mas a moto continuou. E eu e ela conversando comigo, ela, então, não sei o que, olhando para mim e chegando na esquina. E eu, no passageiro, olhei a moto vindo e vi o carro, e vi a moto, e vi o carro, e tava vendo que aquela desgraça ia acontecer. Foi aí que eu soltei um grito. Um grito, assim, de pânico. Um grito de quem tá muito assustado, assustador. Eu gritei, para! Foi um negócio, cara, ensurdecedor. Foi um berro muito alto. E assim, eu posso dizer para você que ela freou em cima do cara e o cara foi embora com a moto. Assim, mesma coisa que não tivesse acontecido nada. Ele foi embora. Eu sei que ela ficou parada no carro, quase chorando, com as pernas tremendo, falou, não vou conseguir dirigir. Eu falei, meu Deus. Aí peguei e fui dirigindo. A gente foi rindo da situação, porque graças a Deus não tinha acontecido nada. E isso me chamou muito a atenção, sabe? Porque naquela hora eu gritei, eu dei um grito de desespero, cara, de socorro, eu não sabia o que eu fazia. E o meu grito desesperou ela, ao ponto dela chorar, ficar tremendo e tal. Mas evitou que algo acontecesse, sabe? Que o pior acontecesse, no caso. E por que eu tô falando isso? Porque a hora que a gente parou o carro e a gente respirou, e eu tava rindo, né? Rindo de nervoso mesmo. Que a gente falou assim, meu, foi por Deus. Não teve, assim, foi por Deus mesmo. Que não era pra ter. Cara, foi muito desesperador, sabe? E o grito de Pedro, ele foi tão desesperador, foi tão alto, foi tão, assim, assustador, eu acho que naquele momento, que ele deve ter deixado
os discípulos que estavam no barco em pânico. Ele talvez começou a entrar num desespero, num medo, num pânico tão grande que ele ficou num, deu uma travada. Mas que eu acho que ele ficou numa situação ali de pânico maior do que ele já estava. E o único que estava de boa era Jesus. Aqui, ó, andando sobre as águas. De boa. Puxa, sinceramente, depois eu conversando com a minha namorada, a gente indo no carro, eu fiquei pensando, falei, caramba, não, se a gente tivesse atropelado, o carro tivesse batido naquela moto, aquele moço ia se machucar. Puxa, ia ser uma coisa muito chata, muito triste, né? E foi um grito, assim, que impediu aquele acidente. E eu penso comigo, né? Pedro, ele era aquele cara meio explosivo, meio temperamental. Ele era aquele cara que não pensava muito, né? Muitas vezes, não sei, irracional. Às vezes não parava muito para raciocinar. E o medo fez ele esquecer que ele estava a caminho de Jesus naquele momento, sabe? E isso me chama muita atenção. Porque, pensa comigo, cara. Ele olhou para tudo ao redor e ele percebeu o que estava acontecendo. Ele tipo assim, meu, eu tô andando sobre as águas. Peraí. E ele começou a observar tudo ao redor. O vento, as ondas, a tempestade, o barco que já estava lá atrás. Ele só esqueceu que Jesus estava na frente dele. Ah, mano, meu irmão, minha irmã, quando isso acontece, a gente entra em desespero, sabe? E eu sei que talvez muitos que estão comigo aqui nesse momento, que você que está aí ouvindo tá vendo esse vídeo, quantas vezes o seu coração já não gritou por Jesus? Quantas vezes você já não entrou em desespero? E mesmo sem abrir a boca, a sua alma, o seu coração estava gritando. O versículo 31 diz que Jesus prontamente estendeu a mão, tomou Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Tipo assim, Pedro, cadê sua fé? Por que você está com medo? Você esqueceu? Por quê? Eu tô aqui. E hoje eu quero lembrar você que Jesus ele tá aí contigo. Que Jesus ele tá na nossa frente o tempo todo. E que mesmo quando a gente entra em desespero, mesmo quando o nosso grito, o pânico e tudo ao redor fica extremamente preocupante, ele tá ali na nossa frente perguntando, viu? Por que você está com medo? Por que você está duvidando? Eu tô aqui. Esqueceu quem eu sou? Esqueceu de mim? É esse Deus que a gente serve. Jesus ele não deixa você afundar. Você tem que entender isso. Nessa quarta-feira de oração, hoje que é um dia de oração, eu quero desafiar você a orar para que o seu coração fique tão firme, para que o seu entendimento fique tão seguro em Deus, para chegar ao ponto de você não afundar em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio às incertezas, às inseguranças, às angústias, às ansiedades. Não, para que você continue andando firme em direção a Cristo, porque Ele está ali, olhando para nós, falando: vem, eu estou aqui, vem cá. É normal sentir medo, é normal muitas vezes se sentir abalado, enfim, mas nossa oração deve ser para que nunca seja normal estar sempre inseguro, com medo, angustiado. Isso não pode ser normal. Aí, ó, carro do ovo passando agora, na hora do vídeo. Que bom. Quando não é o cachorro, é o carro do ovo. Que benção. Mas eu quero te lembrar que você, hoje, tem a alegria de
estar seguro em Jesus, estar seguro nos braços de Jesus, porque mesmo que você, em alguns momentos, afundar, Ele vai te levantar, Ele vai tomar você pelo braço e vai cuidar da sua vida até aqui. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e que em nome de Jesus você possa ter essa certeza no seu coração. Continua firme. Jesus, Ele está aí, olhando para você e falando, vem. E fique seguro, fique segura. Porque Jesus, Ele não abandona. Ele não nos deixa afundar. Deus abençoe.